o problema ali não era a falta de amor, o problema era, eu entendo, pastor, que era essa confiança em si. Então Pedro, ele estava muito apegado na sua própria carne. Ele fala sobre a confiança em nossa própria força, é o primeiro passo para a queda, a autoconfiança. Que muitas vezes a gente promete as coisas para nós mesmos ou até para Deus, que nós nunca mais faremos determinada coisa, nunca mais cairemos em determinado pecado, e nós acabamos falhando. Pisou na bola, foi uma decepção, mas Jesus não desistiu dele. Um evangelho que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas que ainda não tinha entrado no meu coração. O Senhor abriu meu coração, abriu meus olhos. Realmente, pós-ressurreição, nós temos um outro Pedro. Após a ressurreição, Jesus vai ao encontro dele e em nenhum momento Pedro está procurando Jesus, é Jesus que procura Pedro, é ele que vai atrás. E esse é o evangelho, é quando o Senhor nos alcança, não é o homem tentando alcançar Deus por seus méritos, seus esforços. Não é o fracasso que define a nossa vida, é a cruz e a ressurreição, onde ali nós perdemos a velha vida e ganhamos a nova por meio de Jesus Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Estamos dando sequência à nossa temporada Personagens da Bíblia. Ao longo dessa série temos visto que a Bíblia não esconde falhas dos seus personagens. Ela mostra homens e mulheres reais. Hoje nós vamos falar sobre alguém muito conhecido. Conhecido por ser impulsivo, corajoso, que amava Jesus, mas que também viveu um dos maiores fracassos registrados nas Escrituras. O episódio é sobre Pedro. Para essa conversa, nós recebemos o xará dele, desse personagem, o nosso amigo, irmão querido, um pregador da nossa comunidade, Pedro Medeiros. Seja muito bem-vindo, Pedro. Pastor, muito obrigado. É sempre uma alegria participar aqui do programa Café e Fé, que é um programa que nós falamos aqui da graça de Deus, do Evangelho verdadeiro, então que seja um momento precioso para nós. Pedro já é prata da casa. Quando pensamos em Pedro, normalmente lembramos do discípulo que andou sobre as águas. Mas talvez a história mais importante de sua vida tenha acontecido depois de sua maior queda. Ele negou Jesus. Pegue o seu cafezinho e já nós voltamos. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Pedro e a autoconfiança. A história começa poucas horas antes da prisão de Jesus. Em Mateus capítulo 26, os versículos 33 a 35, nós encontramos Pedro fazendo uma declaração impressionante. Mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Veja,
Pedro acreditava sinceramente no que estava dizendo, mas ele ainda não conhecia a profundidade de sua própria natureza. Mas Jesus conhecia. Pedro, vamos ler agora, eu estou falando para o outro Pedro. Vamos ler aqui Mateus 26, 33 Até o 35. até o 35. Vamos lá. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora você pode concluir aí no capítulo 26, os versículos 69 a 75. Do 69 ao 75, a palavra diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que coisa, não? E aí, Pedro? Você agora é o Pedro de cá. Quando nós lemos esse episódio, nós percebemos que o apóstolo, que Pedro amava Jesus. E amava de verdade. Então, como é que alguém que ama Cristo pode chegar ao ponto de negá-lo? Pastor, essa é uma pergunta muito importante porque mostra que amar ao Senhor Jesus não nos torna imunes ao pecado, né? Pedro de fato amava Cristo sinceramente. A gente vê que Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Ele andou sobre as águas, ele fez uma grande confissão de fé, dizendo que Jesus era o Cristo. E até nessa mesma passagem, se a gente for olhar o contexto ali no Getsêmani, Jesus ele fala assim para os discípulos, inclusive para Pedro, que o espírito deles está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós olhamos para essa prontidão aqui do espírito, é nesse sentido mesmo de prontidão. Então, os discípulos eles tinham essa prontidão de seguir o Senhor, de estar com Ele, mas a carne é fraca e eles estavam cheios de autoconfiança. Então, o problema ali não era a falta de amor, o problema era, eu entendo, pastor, que era essa confiança em si. Então, Pedro ele estava muito apegado na sua própria carne. Ele acreditava que ele era mais forte do que ele era. Mas quando chegou essa hora da pressão, essa hora da verdade, ele acabou realmente negando Jesus. E eu entendo também, pastor, e eu creio que o Senhor também crê assim, que o apóstolo Pedro ele teve uma revelação mais clara, mais completa, com plenitude da obra e da pessoa de Jesus Cristo, só após a ressurreição de Jesus. Porque ele mesmo, em suas cartas posteriores, o apóstolo Pedro escrevendo suas cartas, ele escreve isso depois, né? Então quando a gente olha lá, por exemplo, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E é interessante que ele fala no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada
para revelar-se no último tempo. Olha a diferença aqui. Não é? O apóstolo Pedro agora entendendo a ressurreição, entendendo a plenitude da obra perfeita de Jesus, agora ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus e não pela nossa autoconfiança, pela nossa presunção ou pelo nosso apego à carne. Né? Ele nesse texto que você leu, ele diz que nos regenerou. Ele está falando com a igreja, com os dispersos, ele fala vos. Mas quando chega aqui nesse versículo 3, ele diz que nos regenerou. Ele se inclui no pacote da ressurreição, que nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verdade. Então, ele realmente, pós-ressurreição, nós temos um outro Pedro. Um outro Pedro. Porque ali engloba o pacote, a morte do velho Pedro na cruz com Cristo e a ressurreição do novo homem, o homem que a Bíblia chama de nova natureza. John Owen, aquele teólogo inglês que escreveu um livro muito interessante, A Natureza e as Causas da Apostasia. Aqui, a natureza humana, a nossa natureza caída. Ele fala sobre a confiança em nossa própria força é o primeiro passo para a queda, a autoconfiança. Pedro não caiu porque amava pouco a Cristo. Ele caiu porque confiava demais em si mesmo. Isso você também tem que pensar. Você que às vezes confessa e diz que crê em Jesus Cristo e é fiel, mas não confie na sua própria capacidade. O que essa história ensina sobre o perigo da autoconfiança na vida cristã? Deixa eu só dizer uma coisinha assim. Eu diria que a tragédia da autoconfiança é descobrir, tarde demais, que o eu consigo, esse eu ensimesmado, ele era sempre ou é sempre o orgulho caminhando sem Deus para a própria queda. É isso aí. Eu acho que a gente se identifica muito com o apóstolo Pedro aqui, porque muitas vezes a gente promete as coisas para nós mesmos ou até para Deus, que nós nunca mais faremos determinada coisa, nunca mais cairemos em determinado pecado, e nós acabamos falhando. Então, por isso nós nos identificamos com o apóstolo Pedro, né? Mas isso serve para nos lembrar que a nossa segurança, a nossa força não está em nós, está no Senhor. Então, por isso que quando a gente olha para essa narrativa aqui, é muito importante a gente olhar esse aspecto da cruz e da ressurreição. Porque nós estamos falando aqui de um Pedro que era totalmente diferente antes, porque ele era pegado na sua carne e na sua autoconfiança. Mas quando ele entendeu a plenitude da obra de Cristo, que começou lá na cruz, que passou pelo sepultamento e foi consumado na ressurreição, a gente vê que é um novo Pedro que nasce. É um Pedro que não é mais escravo das suas próprias vontades, da sua autoconfiança e do seu humanismo, né? É um novo Pedro que foi, de fato, agora regenerado pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu tenho aqui na minha mente que quando ele andou sobre as águas, ele, entre os discípulos todos, ele se mostrou, olha, vocês não foram, eu fui. Isso dá uma sensação de singularidade extremamente perigosa. Verdade. Quando você se distingue em alguma área, quando você se torna vitorioso em algum ponto, isso aí pode gerar uma sensação, olha, eu sou diferente. E aí eu tenho a impressão que naquela hora, quando ele dá aquele arrobo, ainda que todos te traiam, pode contar comigo. E eu não vou trair, não. Ele tinha essa sensação. E às vezes a gente também tem essa sensação. Com certeza. Não é? E isso é extremamente perigoso. Eu poderia dizer para você que está nos ouvindo que o maior perigo da caminhada cristã é nos acharmos donos do controle, que aquilo não está fora da nossa capacidade. Então, pense bem nisso.
E para o nosso segundo bloco, a história de Pedro não termina em lágrimas. Na verdade, ela está apenas começando. E já voltamos para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Um Pedro que é restaurado pelo poder de Deus, que também pode restaurar a sua vida e a minha vida, a nossas vidas. Já voltamos. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Ô Pedro, você tem alguma experiência parecida com a do Pedro lá, de autoconfiança? Pastor, eu me identifico sim, porque na minha juventude, na minha infância, na minha juventude, eu vivi uma mistura mesmo. Eu digo que eu vivi um remendo, uma mistura, porque ao mesmo tempo que eu era mundano, eu tinha uma parte em mim que era religiosa. Então o fato de vez em quando me reunir numa igreja e saber alguns versículos que eu tinha aprendido, eu achava que eu era forte. Então eu achava que a qualquer momento eu poderia me apegar em Deus e estava tudo bem, e pelo fato de eu me reunir numa igreja e participar de vez em quando estava tudo certo. Então eu me identifico com Pedro porque eu era excessivamente confiante em mim mesmo. Até o momento na minha vida, na minha juventude, que Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, me revelou o Evangelho de fato, um Evangelho que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas que ainda não tinha entrado no meu coração. O Senhor abriu meu coração, abriu meus olhos para a verdade maravilhosa de que esse ego, essa autoconfiança que eu tinha, esse meu eu, ele precisava ser, juntamente com Cristo, crucificado, sepultado, para que um novo Pedro fosse ressuscitado juntamente com Cristo também. Então ali naquele momento, o Senhor me desmanchou e me fez uma nova criatura, assim como eu creio, ele fez também aqui com o nosso amado irmão e apóstolo Pedro. Então, queridos, nós vamos para a restauração do Pedro depois da ressurreição. Jesus procura Pedro e isso é impressionante. Pedro falhou, pisou na bola, foi uma decepção, mas Jesus não desistiu dele. Que a graça maravilhosa também não desiste de nós. Vamos dar uma lida aqui, Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, onde encontramos uma das cenas mais bonitas do Evangelho. Jesus não humilha Pedro, ele não o expõe, não descarta, Jesus o restaura. Então, por favor, leia os versículos de 15 a 17 de João 21. A palavra diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Que coisa linda, não? Muito bom. Por que a restauração de Pedro é tão importante para nós compreendermos o Evangelho? O que você pensa aí? Pastor, eu acho que quando nós olhamos para essa queda de Pedro e para a restauração de Pedro, ela é uma fotografia do Evangelho.
Porque o evangelho, ele nunca foi baseado no nosso desempenho, ele nunca foi baseado na nossa performance, na nossa capacidade. E se o fosse, Pedro estaria desclassificado, eu estaria desclassificado e todos nós estaríamos rejeitados, desclassificados, se fosse baseado na nossa performance. Agora nós vemos o apóstolo Pedro que negou Jesus 3 vezes nessa noite mais importante da história. Mas quando nós olhamos essa fotografia do evangelho aqui nessa narrativa, é porque após a ressurreição Jesus vai ao encontro dele e em nenhum momento Pedro está procurando Jesus, é Jesus que procura Pedro, é ele que vai atrás. E esse é o evangelho, é quando o Senhor nos alcança, não é o homem tentando alcançar a Deus por seus méritos, seus esforços, mas é Deus alcançando o homem pela graça de Deus. Pois é, o escritor e pregador inglês Charles Spurgeon, ele escreveu em um sermão sobre esse texto de João 21, ele diz: o Senhor tem maneiras de restaurar seus filhos que são tão cheias de graça quanto de verdade. Cristo não ignora o pecado, mas também não abandona aqueles que se arrependem. Nós vemos claramente que este é o propósito de Deus, de Cristo. Quantas pessoas hoje vivem presas ao passado? Quantas acreditam que já falharam demais e que não têm nenhuma condição de serem restauradas? E eu chamaria atenção aqui para uma questão que o texto na língua grega mostra que Jesus usa 2 verbos para amar, nas 3 vezes que ele confronta Pedro. A primeira ele pergunta assim: Pedro, tu me amas? Ele usa o verbo agapau, que é o amor maior, o amor divino. Pedro diz: sim, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus manda a cuidar das ovelhas. Ele usa a segunda vez: Pedro, tu me amas? O verbo agapau de novo. E Pedro responde, de certo modo, aí Jesus faz a pergunta, diz: Pedro, você tem por mim só uma grande amizade. Ele usa o verbo filéu, não o verbo agapau. E aí ele caiu em si, ele disse: o Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu só tenho por ti uma grande amizade. Pedro sempre falava no filéu e Jesus no agapau. Aí Jesus mudou e ele então disse: o senhor sabe, porque Deus sabe que nós não somos capazes de ser fiéis, mas ele vai fazer essa fidelidade em nós. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu no seu livro Depressão Espiritual que o maior erro do cristão é olhar continuamente para si mesmo, em vez de olhar para Cristo. A esperança de Pedro não estava em sua fidelidade, estava na fidelidade de Cristo. Dá uma olhadinha em Lamentações de Jeremias, capítulo 22 e 23, há uma palavra aqui que a gente precisa focar, Pedro. A palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pedro caiu, Pedro chorou, se arrependeu e foi restaurado por causa das misericórdias do Senhor. A sua história nos lembra que o fracasso não precisa ser o capítulo final da vida de ninguém. A graça de Deus continua escrevendo histórias. Pastor, uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer com essa passagem é que quando nós olhamos para essa história do apóstolo Pedro, muitas pessoas ficam
presas no passado. Muitas pessoas ficam acreditando que falharam demais, assim como Pedro falhou. E às vezes a gente vive acreditando que Deus, ele perdoa na teoria, a gente acredita na teoria, mas na prática, quando nós caímos, na prática a gente não age como se Deus fosse de fato perdoador. Porque muitas vezes o inimigo ele nos define pelos nossos piores momentos, mas o Senhor nos define pela sua graça. Então acho que esse é um recado que eu gostaria de deixar para as pessoas que nos ouvem, que às vezes você caiu, às vezes você teve uma queda, assim como Pedro, mas que Deus ele nos define pela sua graça e pela obra perfeita de Jesus Cristo. Então, volte-se em arrependimento pela graça de Deus, porque é Ele que nos leva ao arrependimento, que Jesus Cristo ele sempre está lá para nos receber de braços abertos e nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Pois é, queridos, não olhe para trás na sua vida como algo que fecha, que tranca a sua existência. Eu já pisei na bola algumas vezes, mas eu tenho uma misericórdia que se renova todo dia. O Evangelho, ele nos reencaderna cada vez numa versão melhor da sua graça, para deixarmos de viver prisioneiros dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Não é o fracasso que define a nossa vida, é a ressurreição, é a cruz e a ressurreição, onde ali nós perdemos a velha vida e ganhamos a nova por meio de Jesus Cristo. Pedro, muito obrigado por você estar aqui conosco. Pastor, Espero outras vezes. Muito obrigado, pastor. Eu queria deixar aquele abraço de sempre, né? Foi uma alegria receber você aqui no Café e Fé. E obrigado a todos que estiveram conosco e até o próximo programa. Pedro confiou demais em si mesmo. Caiu, negando o Senhor, e chorou amargamente. Mas a graça de Cristo o levantou para mostrar que o fracasso arrependido pode se tornar um novo começo. Um abraço de coração para coração.